Oi, gente, bom dia a todos, como é que vocês estão? Hoje, nossa última aula da semana, eu trago para vocês a nossa aula de ciências. E aí a gente vai estar falando sobre o assunto Os animais precisam se alimentar, onde vocês vão estar abrindo o livro de vocês na página 51. E aí a gente vai estar falando sobre esse assunto, eu vou estar lendo o livro de vocês e vou trazendo algumas explicações. E aí depois para vocês poderem responder a atividade de vocês. Então, como todos os seres vivos, né, nós precisamos nos alimentar para a nossa subsistência, para a nossa sobrevivência. E os animais também não é diferente. E como é que acontece essa relação de alimento, né? Como é que acontece essa relação? Como é que os animais, né, alguns, a forma que eles se alimentam, de que eles se alimentam para essa subsistência, para essa sobrevivência. E aí, tem bem assim, no livro de vocês, tem o processo de nutrição por meio do qual os seres vivos digerem e absorvem os nutrientes, essencial para recompor substâncias gastas com as realizações de atividades vitais. Então, a gente realiza no nosso decorrer do nosso dia a dia, a gente realiza atividades. E essas atividades, elas gastam nossas energias. E essas energias, elas precisam ser repostas. A gente precisa repor os nutrientes e as energias que a gente gasta. E de que forma a gente repõe essas energias e esses nutrientes que são gastos? Com as atividades, né, com vitais. A gente obtém esses nutrientes através dos nossos alimentos. Esses alimentos, eles fornecem para a gente todos os nutrientes, todas as energias, tudo que o nosso corpo precisa para funcionar bem, para a gente desenvolver todas as nossas atividades, como pensar, estudar, correr. Todas essas atividades são vitais. Então, a gente precisa dessas atividades, a gente precisa de energia, a gente precisa de nutrientes para desenvolver todas essas atividades. E aí, uma vez que a gente gasta realizando essas atividades, às vezes a gente vai correr, a gente vai pedalar, a gente brinca. Aí, no caso, a gente gasta essas energias que nosso corpo ele acumula e depois a gente precisa repor. Então é através dos alimentos que a gente repõe, né, que o nosso organismo, que os alimentos repõem ao nosso organismo todo o nutriente necessário para crescer forte, saudável, ter energia, para estudar, para pensar, para brincar. Então, isso tudo a gente encontra nos alimentos. Então, obter alimento, defender-se de... Aí tem assim... obter alimento, defender-se de ameaças, reproduzir-se e cuidar dos descendentes e outras, entre outras. Essas são as atividades que são desenvolvidas, no caso dos animais, que eles estão se referindo. E aí, no reino animal, então está falando do reino animal, de acordo com o hábito alimentar, as espécies podem ser classificadas. Eles são classificados em herbívoras. Que são animais herbívoros? São animais que se alimentam de vegetais. Aí tem bem assim, são as espécies que se alimentam de vegetais ou parte deles. Eu coloquei a imagem para vocês desse urso que ele se alimenta de vegetais. Então, são chamados de animais herbívoros, eles se alimentam de vegetais. E aí, dentre os herbívoros, existem os que comem frutas, são classificados como frugívoros. Então, aqueles animais que comem vegetais e também, né, comem frutas, eles são classificados como frugívoros. E aí... algumas espécies de morcegos e pássaros, os morcegos eles se alimentam de uma frutazinha que tem algumas plantas, alguns pássaros. Por isso que às vezes o cocô desses animais ele sai um pouco vermelho, né? Sai com uma coloração um pouco diferente, porque justamente eles se alimentam de algumas frutas. E aí sai justamente por conta dessa coloração, sai essa coloração. Aí outros que se alimentam do néctar, são os nectarívos, que é o beija-flor, a abelha, que é a néctar da flor. E os que consomem folhas, que são os folívoros, que é a capivara, o bicho preguiça. Então, são chamados de animais herbívoros. Dentro dessas classificações, tem os que se alimentam de frutas, tem os que se alimentam do néctar e tem aqueles que se alimentam das folhas. E aí nós temos também... Os animais são os carnívoros. Eles se alimentam de quê? Eles se alimentam da carne de outros animais. A gente poderia classificar nós, seres humanos, como o quê? Como animais o quê? Herbívoros, carnívoros, não é isso? Então, para animais que são herbívoros e carnívoros, aí tem um outro nome. Eu posso ser carnívoro, não gostar de comer vegetais, folhas, mas eu também posso ser os dois.
E aí, os animais, voltando para os animais carnívoros, são aqueles que se alimentam de outros animais, que são alimentos da carne de outros animais. Alguns se alimentam da carne, como a onça, a piranha e o jacaré, enquanto outros, como os sanguessugas e os carrapatos, sugam sangue de animais maiores. Então, vocês já devem ter ouvido falar, carrapatos, eles são parasitas, e esses parasitas, eles sugam os nutrientes, que no caso são sangue, nossa corrente, no nosso sangue a gente tem todos os nutrientes, né, que a gente precisa. Então, eles se alimentam esses parasitas, no caso os carrapatos, as pulgas, os piolhos, eles se alimentam, eles sugam sangue e, né, roubando todos os nutrientes. Por isso que eles conseguem ficar, né, na pele do animal, no caso na pele do animal, sugando as energias, os nutrientes necessários. E aí são os animais. Eu trago para vocês os onívoros, né, as onívoras, e são animais que se alimentam tanto de parte de vegetais como de animais. A gente poderia entrar nessa classificação. Nós, seres humanos, somos onívoros. A gente tanto come vegetais como a gente come também carne. Então, nós vemos que tem gente que é só vegetariano, né? Não é carnívoro, não come carne de jeito nenhum. Hoje já tem uma outra classificação chamada de vegano, né? Que hoje não come nada de origem animal. Soube que foi um animal sofreu, aí as pessoas elas são veganas, então elas têm hoje uma nomenclatura diferente, são chamadas de vegano, não come nada de origem animal, remédio que se foi usado, os remédios se passaram por testes que fizeram os animais sofrer, não utiliza desses remédios, são chamadas pessoas veganas, e tem outras informações dentro dessa nomenclatura. Então hoje a maioria de nós, seres humanos, nós somos onívoros, a gente tanto come vegetal como a gente come carne. E aí trago para vocês bem assim, na página 51 do livro de vocês, são classificados ainda como detritívoros, os seres que se alimentam de matéria morta, que são restos de animais, matéria morta. Aí traz para vocês o urubu. Ele se alimenta, né, de restos de decomposições. E aí nós temos o urubu, que eles se alimentam de restos de matéria morta, né, de animais mortos. E aí agora a gente vai falar um pouco sobre cadeia alimentar, o que é a cadeia alimentar. Os seres vivos, eles estão adaptados a viver em seu ambiente e nele encontrar tudo o que precisam. Para obter seu alimento, uma espécie depende de outra. Então, uma espécie para sobreviver, ela vai dependendo de outra. Isso aí vai gerando uma cadeia alimentar. E cada uma delas, elas vão se alimentando do que elas encontram ali no seu ambiente, né, no seu habitat. Aí, sendo assim, cada animal e planta existente em um determinado habitat é importante para que o ambiente funcione e em perfeito equilíbrio. Então, isso, quando vocês estão vendo essa imagem aí que eu coloquei de uma cadeia alimentar, um ciclo alimentar, uma cadeia alimentar. Uma vez que a gente destrói cada um desses elementos aí, a gente gera um desequilíbrio. Se a gente mata uma cobra, se a gente mata um leão, a gente derruba uma árvore, um roedor, a gente está gerando um desequilíbrio no nosso ambiente, porque isso aí gera uma cadeia alimentar, certo? As plantas, elas produzem seu próprio alimento e, ao fazer isso, ela observa gás carbônico e libera oxigênio utilizado pelos animais na respiração. Os animais usam as plantas como abrigo e alimentam-se das diferentes partes dos vegetais. Os animais mortos e as folhas que caem das plantas vão sendo decompostos por seres minúsculos, e os nutrientes liberados na decomposição ajudam a recuperar o solo, transformando-o em solo fértil. Então, da árvore cai as folhas, os restos de detritos, os animais que morrem na terra, eles entram em decomposição, e esses seres decompositores, eles utilizam isso tudo para nutrir o solo, tornar ele rico em nutrientes e fértil. Aí, os animais, eles se alimentam de vegetais e de outros animais. Assim, nunca há exceção de uma espécie de animal ou planta, pois todas estão ligadas pela cadeia alimentar. Então, como vocês podem ver aí na imagem, eu coloquei essa imagem para vocês, aí traz bem a representação de uma cadeia alimentar. Já na página 52 tem bem assim: chamamos de cadeia alimentar esse ciclo,
da matéria e a energia que ocorre entre os seres vivos, ou seja, essa passagem de matéria e energia que se inicia na planta e termina como decomposição dos seres humanos. Então aí, ó, começa na planta, vocês podem ver aqui, ela é produtor. Por que ela é produtor? Porque ela mesma produz seu próprio alimento. Aí nós temos os consumidores primários e os consumidores secundário e terciário. O que é que acontece? Se vocês observarem que é um ciclo, aí o roedor, né, esse animal, poderia ser um esquilo, né, ele se alimenta do produtor. A árvore, ela é o produtor, ela produz o alimento, ela produz seu próprio alimento, que aí tem um consumidor primário que vai lá e se alimenta dessa árvore. Aí a gente tem um consumidor secundário que se alimenta de quê? Ele vai se alimentar desse animal aqui, que já se alimentou da planta. E aí a gente tem um consumidor terciário, que seria quem? Esse leão aqui, que se alimenta da cobra, que se alimentou do rato, que se alimenta do produtor. E aí vai virando um ciclo. Depois ele tem os restos dos dejetos dele, que são postos para fora, que entra em decomposição, né, que vai nutrindo e vai gerando sempre um ciclo, que vai gerando uma cadeia. E aí nós temos, eu coloquei aí, nós temos os componentes da cadeia alimentar. Nós temos o produtor, vocês observam aí na imagem qual é o produtor, é a planta, os consumidores, o gafanhoto e o sapo. Os dejetos dele, ou quando eles morrem, nós temos os decompositores, que vão nutrir todo o ambiente, todo o solo, né? E aí tem uma cadeia alimentar formada por 3 componentes, os produtores, os consumidores e os decompositores. Os vegetais, as águas, os legumes, as bactérias são capazes de produzir seu próprio alimento. Por isso eles são por meio da fotossíntese. Então por isso que eles são chamados de produtor, pois eles produzem seu próprio alimento. E aí os consumidores não são capazes de produzir seu próprio alimento e por isso eles consomem outros seres vivos e outros animais, são chamados de consumidores. No caso aqui, ó, eles não produzem e eles precisam de quê? De ou se alimentar de outros seres. A gente tem os consumidores primário, terciário, então eles vão precisar de outros seres para sobreviver. No caso do gafanhoto, ele se alimenta da planta, então ele precisa do produtor para sobreviver. Já o sapo, ele é consumidor, para sobreviver ele vai precisar de quem? Do gafanhoto. Então eles não produzem seu próprio alimento, eles vão precisar de outros consumidores ou de outro produtor para sobreviver. Nós temos os consumidores, que eu já tinha falado, né? Aqui, ó, um consumidor primário, que é esse animal aqui, se eu não me engano é a capivara, que se alimenta do vegetal, e a onça que se alimenta da capivara, pois eles não são capazes de produzir o seu próprio alimento. E nós temos os decompositores, que aqui, né, vocês podem ver aqui na figura abaixo, os decompositores. Eles, além dos produtores e consumidores, existem os decompositores. Algumas bactérias e fungos são incluídos nesse grupo, pois fazem com que os restos dos seres mortos sejam decompostos nas partes cada vez menores, liberando água e sais minerais e outras substâncias no ambiente. Essa decomposição enriquece o solo e auxilia no desenvolvimento dos vegetais. Assim, todo o ciclo recomeça. Então, lembra que eu tinha colocado? Então, aqui a planta é o produtor, a borboleta é o consumidor, o sapo que se alimenta da borboleta é um consumidor secundário, a cobra que se alimenta do sapo é um consumidor terciário. Aí quando a cobra, ou quando ela morre, ou quando ela deixa os dejetos dela, né, os fungos e as bactérias, eles entram com decomposição que vai nutrir o solo, que vai tornar esse solo fértil, e aí a planta vai nascer e vai gerando sempre um ciclo. Então a cadeia alimentar, ela é isso, é um ciclo, certo? Um que se alimenta do outro para sua sobrevivência. E aí, para a gente não tornar essa aula um pouco mais extensa, mais longa, eu deixo para vocês a atividade na página 54, 55 e 56. Tendo alguma dúvida, vocês me procuram, mas está bem fácil a atividade, e desejo a todos vocês um bom final de semana e até segunda-feira. Fiquem todos com Deus. Beijos e abraços apertados e cheios de carinhos. E até segunda-feira.